pensa num tema absolutamente relevante e fundamental, que são as festas fixas do Senhor. Se nós compreendermos o mistério dessas 7 festas, nós vamos desbloquear muitas revelações da palavra de Deus. Eu julgo indispensável todo cristão compreender o mistério das 7 festas. Em Levíticos capítulo 23, o Senhor instituiu as suas 7 festas fixas. Entretanto, essas 7 festas fixas, ela já estava no plano de Deus antes mesmo da fundação do mundo. E já na criação, já é mencionado essas festas. Gênesis capítulo 1, verso 14, está escrito o seguinte: E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para estações, para dias e anos. Essa palavra estações, no grego, é moed, que significa tempos determinados. E esses tempos determinados foram revelados para Moisés como figuras em Levíticos capítulo 23. Estas são, Moisés, as minhas, não as de vocês, as minhas 7 festas fixas. Ou seja, 7 tempos determinados, 7 tempos fixos. Então, queridos, essa palavra tem a ver também com um prazo. Por exemplo, se a gente compra alguma mercadoria no prazo, a forma de pagamento em prazo, essa palavra pode ser aplicada como moed, festas, tempos determinados. Então é um prazo estabelecido e determinado para o cumprimento de todas as coisas, sendo Cristo Jesus a pedra principal de esquina, Cristo Jesus o centro dessas festas. Então vamos meditar então acerca dessas festas que começam com a instituição da Páscoa, passagem, que em Êxodo o Senhor libertou o povo do império do Egito, do império de Faraó, através de um cordeiro que todos comeram na noite em que eles foram libertos. E esse cordeiro, na sua realidade, é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ao comermos desta carne, nós nascemos de novo, porque o Espírito de Jesus Cristo se une ao nosso espírito, nos fazendo um só espírito e nos transforma em novas criaturas, elimina a nossa natureza antiga atrelada às trevas e nos faz experimentar da natureza do próprio Deus em Cristo Jesus. Ou seja, somos transformados em novas criaturas. Então, esse é o benefício da Páscoa. Em Colossenses 1:13 está escrito que Deus, o Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no reino de Jesus Cristo. Então, queridos, nós nascemos de novo. Essa é a primeira festa fixa no seu cumprimento. Depois vem a festa dos pães ázimos. Agora é o seguinte: uma vez novas criaturas, nós precisamos, queridos, eliminar da nossa mente o conceito equivocado deste mundo. Nós vamos nos adequar, nós vamos renovar a nossa mente na lei do Senhor. Então, aquilo que nós fazíamos quando éramos velhas criaturas, não devemos mais fazer. O que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não minta mais. Então, nós estamos adequando os nossos pensamentos de acordo com a palavra. Então, ázimos significam sem fermento. Pães sem fermento. Sem o fermento dos pecados que nos afastavam de Deus. Então, uma vez novas criaturas, nós temos que celebrar a segunda festa, que é a renovação da nossa mente, nos adequando à lei do Senhor. E depois a terceira festa do ciclo, as primícias, frutos da terra. Então, o povo ele entregava 3 vezes ao ano, no período das festas, 3 vezes ao ano, as primícias, que eram os dízimos, a 10ª parte do melhor que eles colhiam. Então, frutos nos faz lembrar o quê? Frutificação. Frutificação são atos, ações de santificação. Então, árvore que não produz fruto
Nosso pai corta. Jesus falou isso em João capítulo 15. Mas aquele que frutifica, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Então, nós celebramos a festa da Páscoa, nos transformando em novas criaturas. Depois, pães sem fermento. Nós estamos adequando nossos pensamentos de acordo com a palavra de Deus. E, como consequência, celebramos a terceira festa do ciclo, que são as primícias, os frutos, frutificação, o fruto do Espírito, com as suas 9 características, ações de santidade, o oposto da carne. E agora, a quarta festa do ciclo, que é a festa dos Pentecostes, o revestimento de poder. Então, não basta ser somente nova criatura, não basta somente adequar os nossos pensamentos de acordo com a palavra. Não basta também só frutificarmos, a necessidade também, queridos, de sermos revestidos de poder. E nós aprendemos isso em Atos dos Apóstolos, no estabelecimento da igreja, na descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, na quarta festa do ciclo, cumprido ali. Nós vemos que o povo de Deus, os quase 120, foram revestidos de poder, e o sinal inicial que concretizou aquele revestimento foi o falar em línguas. Então nós precisamos também participar desta quarta festa do ciclo, falar em línguas. Todos nós, queridos, todo filho de Deus tem que falar em línguas. Esse revestimento de poder é fundamental para que possamos ter ousadia. Foi o que Pedro fez no primeiro sermão dele, em Atos 2, em que 3.000 pessoas se arrependeram e foram batizados. Tamanha foi a manifestação daquele poder para que possamos fazer sinais e prodígios, curar enfermos, expulsar demônios, fazer milagres extraordinários. É necessário cultivar também, queridos, essa quarta festa. Agora, a semelhança das festas que eram sombras anuais no povo judaico, havia um hiato de tempo. A primeira temporada das festas eram 4 festas que ocorriam no inverno. A segunda temporada no verão. Restam 3 festas que aconteciam após esse hiato. E da mesma forma, queridos, hoje estamos nesse hiato de tempo. E nós precisamos nos preparar para adentrarmos a quinta festa do ciclo que ocorrerá no verão, que é a festa das trombetas. E nós, nessa ocasião, na última semana profética de Daniel, nos últimos 7 anos, na metade desta semana, a igreja vai experimentar das últimas e maiores chuvas. Em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, a igreja experimentou da chuva temporã, mas a igreja vai experimentar de uma chuva mais poderosa, que é a chuva serôdia, que vai acontecer exatamente nesse segundo derramar espetacular do Espírito Santo, em que faremos obras iguais e até maiores que Jesus fez, conforme ele prometeu em João 14, verso 12. Então estamos nessa preparação. Se nós estivermos buscando a Deus de todo o coração, nós estaremos preparados e prontos, assim como o povo buscou a Deus em oração, em santificação, buscando a Deus para a descida do Espírito Santo, nós estaremos buscando a Deus da mesma forma para que possamos ser revestidos dessas últimas chuvas. É o que vai acontecer em Apocalipse 11, versos 3 a 6. E darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1.260 dias, na metade da última semana, vestidas de saco. E estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias de sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Então, meditando em Apocalipse, nós sabemos que quem toca as 7 trombetas é a igreja. Então, à medida que nós tocaremos as trombetas, Deus vai enviar os seus flagelos para julgar a terra, queridos. Isso está profetizado. Esse é o poder superabundante que nós vamos ter na ocasião da metade da primeira semana. Haverá salvação, curas e milagres, mas ao mesmo tempo também haverá juízo de Deus para a terra, para aqueles que não querem se arrepender. Então tocaremos essas trombetas nessa quinta festa do ciclo. E após essa quinta festa, a penúltima festa do ciclo, que é o dia da expiação. A semelhança do sumo sacerdote, que uma vez por ano entrava no Santo dos Santos,
para expiar os pecados daquele ano de toda a nação de Israel, e o povo ficava em silêncio, aguardando com grande expectativa a saída do sumo sacerdote, com seus pecados expiados. Da mesma forma, queridos, nós estaremos aguardando com grande expectativa o nosso Senhor Jesus, nosso sumo sacerdote eterno, sair do céu, o verdadeiro santo dos santos, com os nossos pecados definitivamente expiados. Ele glorificará o nosso corpo mortal. E aí, queridos, nós experimentaremos do poder da glorificação dos nossos corpos. Então, Jesus Cristo ele vai fazer com que a penúltima festa se cumpra, que é o dia da expiação, o dia da redenção, que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 4, verso 30. Né? Não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. O dia da redenção, o último dia, o grande e terrível dia do Senhor. Este é o dia do Yom Kippur, a penúltima festa do ciclo, queridos. A festa do perdão definitivo dos nossos pecados. Amém? Então, com esses corpos glorificados, nós vamos ter qualificação e entrada ao reino milenar, que é a última festa do ciclo. O sumo sacerdote, ele guiava o povo para a festa dos tabernáculos, e Jesus Cristo, glorificando o nosso corpo, no soar da última trombeta, no final da grande tribulação, da última semana. Então, no soar da última trombeta em que tocaremos, nós seremos transformados. Se morrermos, ressuscitaremos. Se estivermos vivos, seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos. E juntos seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares, e ali desceremos com Ele para reinarmos na terra por 1000 anos. Então, o povo judaico, eles eram conduzidos pelo sumo sacerdote para a festa dos tabernáculos, e nós seremos conduzidos pelo nosso Senhor, com os corpos glorificados, para reinarmos com Cristo na terra por 1000 anos. A festa dos tabernáculos é o casamento, é o tão esperado dia do casamento do noivo com a sua noiva. Carne e sangue não podem herdar este reino, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então nós vamos governar com Cristo de Jerusalém para o mundo todo, com os corpos glorificados sobre as nações que restarão. E será um reino de justiça, paz e alegria. E após o reino milenar, o 8º dia, o 8º milênio, e aí sim viveremos com ele para sempre. O céu vai descer, a nova Jerusalém vai descer, vai se difundir com a terra, será um ambiente só. O Filho devolverá o reino ao Pai, e Deus o Pai será tudo em todos. Pai, Filho e a Igreja unidos em espírito para todo sempre. Então, esse é um resumo, queridos, das 7 festas fixas do Senhor. Se nós não compreendermos esses tempos determinados, nosso entendimento da palavra ficará muito limitado. É necessário meditarmos cada vez mais acerca deste assunto. Então, recomendo aos irmãos que leiam Levíticos 23 com esse entendimento aqui que adquirimos nesse pouco tempo que nós falamos aqui acerca desses tempos determinados por Deus. Então, essa é a palavra de Deus que nos enche de alegria e de esperança. Os tempos são do Senhor, são as minhas 7 festas fixas que eu estabeleci, e elas vão se cumprir. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor Jesus jamais passarão. Então que possamos nos preparar para as últimas 3 festas e, enfim, alcançarmos a salvação definitiva das nossas almas e casarmos com o nosso Senhor e participarmos com Ele das bodas do Cordeiro por 1000 anos nesta terra e depois por toda a eternidade. Amém, queridos? Palavra do Senhor para o nosso coração. Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.